A política comercial é muito mais que um simples documento bonitinho. É ela que define para quem você vende, quem é o seu cliente. Ela define as regras pelo qual você vende, quais são os prazos de entrega. Tudo isso está definido na política comercial, porque ela é uma regra que deve ser clara para todos. E quando eu falo todos, é exatamente isso, todos os envolvidos, inclusive para vários departamentos da sua empresa. Porque normalmente a gente pensa que política comercial é apenas para a área de vendas, e não é bem assim. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui, que a política comercial, ela, se não tiver definido ali quais são as condições, significa que aquela venda que você estava tentando fazer, ela não é uma venda saudável para a empresa. Não é uma boa venda. Inclusive, a política comercial, ela vai até reger ou definir ali quando que você não deve vender. Quando que vender será ruim para o caixa ou ruim para a logística. É verdade, pessoal. Então, normalmente, acho que você deve vender a qualquer custo, mas não é bem assim. Tem vendas que têm um custo. Não é só custo financeiro, é o próprio conflito entre as áreas, é a própria ali, estrangulamento que às vezes você dá em gargalo de processos internos. Então, a política comercial, ela é de fato, sabe o quê? Um tratado de paz. Ela é um tratado de paz porque cada área tem ali os seus próprios interesses, né? O vendedor gostaria de vender mais ou dando mais desconto, né? A área do financeiro, ela quer o quê? Quer uma maior margem, né? Tenha mais lucro. O pessoal da logística quer que seja definido entregas conforme a sua capacidade de entrega. E esse monte de interesse, como que a gente vai conciliar? Num documento que é o Tratado de Paz, que se chama Política Comercial. É o Tratado de Paz dentro da sua empresa. Já que a gente está tratando agora o que é uma política comercial de verdade, eu vou agora explicar o que ela é para cada área. O financeiro, ele quer proteger o quê? A margem, a lucratividade. Porque o financeiro vai ser cobrado caso você fale, olha, o que está acontecendo? Nós estamos sem fluxo de caixa. O que aconteceu? Estamos sem capacidade de pagamento. Então o financeiro, ele quer o quê? Preservar a saúde financeira do negócio. Não só que a empresa sobreviva, mas que ela cresça de maneira sustentável e que cada venda seja de fato lucrativa, que tenha uma boa margem. Então, quando a gente fala em política comercial, é assim que o financeiro vai olhar e vai ajudar a construir a política. Já para a área de vendas, a política comercial é um dos principais instrumentos da área de vendas. Ah, por que não é o principal? Porque, gente, tem outros documentos que são importantíssimos, outras regras, processo de venda, funil de vendas, script de vendas, uma série de questões que também são importantes. E dentro desse conjunto dos documentos mais importantes, a política de vendas está ali junto. E aí é importante a área de vendas e o vendedor que está ali na frente saber até quando ele deve insistir naquela venda, até onde ele deve avançar, aonde que ele deve recuar, o que ele pode negociar, né? Então isso tem que estar claro, porque senão vai acontecer a cena que eu te falei ali no início do vídeo, né? O vendedor ali achando que fez uma excelente venda, mas as condições ali, né? As consequências dessa venda são muito ruins para a empresa. E sem uma política comercial clara, o vendedor acaba criando suas próprias regras. E no final das contas, parece que ele é o gestor da empresa. Inclusive, o cliente aprende isso rapidinho, tá? Ele sabe qual vendedor é mais flexível. Por quê? Porque a empresa não tem ali instituído uma regra clara, então fica muito ali à mercê ou conforme o vendedor entende as coisas, né? Se um vendedor quer flexibilizar mais a sua comissão, o outro não quer, e vira essa questão confusa. E o cliente aprende rapidinho onde que ele pode bater, tá, pessoal? A política comercial também é um importante instrumento para o marketing. Por quê? Porque o marketing deve ter claro o que ele está ofertando nas suas peças publicitárias, como que ele está se comunicando. Lembrando uma coisa, pessoal, eu sempre falo isso, até nas consultorias que eu dou. O marketing não é sobre propaganda e divulgação. O marketing é posicionamento de mercado, como que a sua empresa se posiciona, e aí a geração de valor, o preço, está tudo muito interligado, por isso que a política comercial também é um instrumento do marketing. Nós vamos falar agora da política comercial para o cliente, mas antes, caso você não me siga, clica aqui em se inscrever para você receber mais vídeos como esse. Olha que interessante, nós abordamos aqui um documento que é uma regra, que é um tratado de paz. Eu já falei para o marketing, para o financeiro, para a área de vendas,
Eu vou falar também aqui uma coisa muito importante. A política comercial também é para o cliente. Ah, quer dizer que eu vou mostrar o meu documento para o cliente? Não, você não vai mostrar a sua política comercial. Mas o cliente, ele recebe ali, vamos dizer assim, a validação dessas regras. Ele também tem a clareza do que ele pode fazer, até onde ele pode negociar, porque você vê que o vendedor está utilizando a regra. Aí ele conversa com o vendedor. No outro dia ele conversa com outro. Ele vai entender que a empresa está estruturada. Isso também passa confiança para o cliente. Porque senão cada um manda a sua própria regra. Que tipo de empresa é esse, né? É essa, né? Como a gente falava antigamente, né? A casa da mãe Joana, o que é isso? Não, aqui as regras são institucionalizadas. Inclusive, quando você tem uma troca na equipe, a empresa não sofre muito. Por quê? Porque o próximo vendedor vai ser rapidamente capacitado e vai adotar aquela regra que os outros já estão utilizando. Então, você acelera até a velocidade de inserção desse novo profissional dentro da sua empresa. Inclusive, uma das coisas que eu trabalho muito na consultoria é justamente se você tem mudanças na equipe para que essa curva de aprendizagem seja o mais rápido possível, para já ter ali um profissional em plena atividade, ali compatível com os demais, no menor intervalo de tempo, tá? Então vamos continuar falando aqui da política comercial para o cliente. Por que é importante essa política comercial? Porque ela é importante para o cliente e para o mercado. Porque olha só, um dia a sua empresa não existia, nem a Coca-Cola, nem a empresa centenária, em algum momento ela não existia. Ela existiu na cabeça de uma, duas, ali dos fundadores. Quando essa empresa saiu do papel e foi para o mercado, a partir do primeiro dia da primeira venda ou antes da primeira venda, na primeira ligação, na fachada, como são seus móveis, você começou a ensinar o mercado quem é você. Então você ensina para o mercado como que o mercado se relaciona com você. Se você é uma empresa vista como uma empresa barata, né, significa que você só vende com base em desconto, flexibilidade de preço, você vai ensinar isso para o mercado e é isso que os clientes vão procurar de você. Então, a sua empresa, ela ensina o mercado a todo ponto de contato que você tem. Seja com o cliente, em redes sociais, o ponto comercial, a forma com que você está ensinando o mercado. Olha, aqui é assim que funciona. Principalmente quando você trabalha com grandes clientes, né, ou grandes contas. Então você pode ter na sua política comercial um recorte ali, ou uma parte que é específico para clientes de grandes contas. Aí um dia eu vou chegar na sua empresa e falar, eu queria que você fizesse assim para mim, igual você fez para o fulano, para o meu amigo que é empresário, que comprou assim. Aí o vendedor vai falar, olha, para chegar nesse nível de negociação, ou esse tipo de negociação que foi feita é porque esse cliente está acima de tá. Ou seja, você tem uma regra ali que se eu me enquadrar nessa regra, eu vou usufruir disso. Então você deixa de ser uma empresa amadora, porque empresa que só vive de desconto é empresa descartável. O cliente te descarta por qualquer R$10, 1% de desconto, 0,5% de desconto, ele vai te deixar. Porque você ensina o mercado, se você for baseado só em desconto, é assim que você ensina o mercado. Então a política comercial te ajuda a posicionar a sua empresa no mercado. Quem é a minha empresa? Como que eu negocio, tá? Tem empresas que dão muito desconto para os amigos do rei. Já ouviu falar de amigos do rei? É aquele que são amigos do proprietário, do dono, dos fundadores. Não, eu queria desconto porque eu sou amigo do... E acaba que às vezes flexibiliza esse desconto. Então você está ensinando para o mercado que amigos têm privilégios e não os bons clientes, né? Estou abordando aqui a política comercial sobre diversos aspectos e você já tinha imaginado como que isso é tão relevante e tantas partes interessadas precisam disso além das vendas? Coloca seu comentário aqui no YouTube. Uma coisa importante para ser destacada, e todos da empresa têm que ter consciência disso, inclusive o cliente, que o preço não nasce ali você pegando um papel de pão ali e fazendo umas anotações. Uma planilha do Excel não nasce dali o preço é estrutural. Ele é estratégico, porque ele tem todas as variáveis dentro dele. E se você não tem uma política comercial clara, bem estruturada, institucionalizada, parece que a sua empresa não tem regras. Parece que o que vale ali é a loucura do dia para definir o que vai vender, o que não vai vender. E não é bem assim. Aí você fala, Marcílio, mas não tem exceção, e no momento que está passando por dificuldade de caixa, excelente a gente abordar esse assunto. Vamos lá. Você pode estar numa situação de precisando de caixa e tudo mais, e você pode criar ali uma variação dentro da política comercial ali, para ofertar algum desconto de campanha, alguma questão. Porém, a pergunta que eu te faço é
Essa ação que você vai fazer de campanha, essa flexibilização diferenciada do que você tinha na política comercial, vai resolver o seu problema ou você está tratando o sintoma? Porque se você estiver tratando só o sintoma, significa que esse problema vai piorar, vai virar uma bola de neve. E essa ação que você está tomando, ela vai, na verdade, essa solução vira um outro problema. Eu sempre falo isso, pessoal. Quando você não atinge a causa raiz da coisa, a sua solução ali, temporária ou rápida, essa solução mesmo, vira um outro problema. Você pode flexibilizar sim no momento de retração de mercado, só que você nunca pode fazer essa ação isolada, simplesmente flexibilizar para o mercado. Você tem que tratar as coisas internas da sua empresa, porque a sua empresa, quando ela tem sucesso, significa que ela responde às variáveis externas de mercado, que é lá que está o seu cliente, econômicas com sucesso, né? Ao ponto de que o seu negócio é viável. E se você não tem uma política comercial bem estruturada, você não faz vendas para ter lucro, você fica negociando a sua sobrevivência a todo momento. Parece que a empresa está enforcada ali. Você tinha já noção da importância da política comercial para o seu negócio? Eu vou te fazer um pedido. Se você acha que esse vídeo é importante para alguém da sua equipe ou para algum empresário amigo seu, manda esse vídeo para ele. E se você gostou, curta e siga, clica no sininho aqui para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.